Hoje eu vou falar de um assunto que não é legal, mas ele é muito pedido aqui no meu canal. Vamos falar sobre a gravidez anembrionada ou o ovo cego. Esse distúrbio acontece em aproximadamente 20% dos abortos espontâneos. Por isso, ele acaba sendo muito comum e as mulheres ficam ali na dúvida, o que significa isso exatamente? Então, fica ligada que eu já vou te explicar. Olá, eu sou o Dr. Diego de Marco do canal O Médico da Mulher, sou ginecologista e obstetra com mais de 12 anos de experiência na área e, infelizmente, eu vi muito aborto e muita gestação anembrionada nessa minha carreira. A gestação anembrionada, ela é um óvulo que foi fertilizado, mas ele não desenvolveu as estruturas embrionárias. Para quem não sabe, quando o espermatozoide entra no óvulo, ele forma um embrião, que vai se dividir, e ao redor do óvulo tem uma série de células que vão dar origem à placenta e aos tecidos, ali, membranas e bolsa e tudo mais. Quando o óvulo ele não desenvolve o embrião, todo o resto acha que vai desenvolver o embrião. Então aquelas células ao redor que vão querer formar a placenta, elas seguem com o óvulo, que a princípio era para ter sido fecundado, era para originar o embrião, e por algum motivo o embrião já não se desenvolve logo nos primeiros dias. Ou seja, fica toda aquela estrutura de gestação, um saco gestacional vazio, sem vesícula vitelínica, sem embrião. Por isso que chama de ovo cego, é o saco gestacional vazio, que é um ovo que não desenvolveu a gema, por exemplo. Então, como é que vai acontecer? Vão cair no útero e ocorrer a implantação normal, porque isso é feito pelas células trofoblásticas, não são pelo embrião propriamente dito, tá? São células acessórias ali do óvulo. Então a mulher vai ter essa penetração dessas células na primeira onda de invasão ali, logo nos primeiros dias, que é a nidação. Então quem tem uma anembrionada teve nidação. E também vai produzir o beta-HCG naturalmente, porque quem produz o beta-HCG são essas outras células, não é o embrião propriamente dito, Nisso vai acabar começando a se desenvolver o saco gestacional, Ele vai desenvolvendo e pode seguir bastante tempo, às vezes 9, 10, 11 semanas, sem desenvolver nada de embrião. Normalmente, o corpo vai entender que não teve ali o embrião formado e vai acabar fazendo o aborto espontâneo dessa gestação, porque é uma gestação que não tem como ir à frente, simplesmente não tem neném, E o que é diferente do aborto retido, que tem o neném e esse neném morreu, É completamente diferente a ideia. É o aborto retido, que eu tenho um vídeo sobre aborto retido, convido você a dar uma olhadinha ali, se foi o seu caso, se não foi a anembrionada. É quando teve embrião e o embrião não desenvolveu. Quando nunca apareceu embrião, você fez ultrassom, estava vazio. Fez outro ultrassom, continuava vazio. Fez mais ultrassom, continuava vazio. Aí é um sinal de anembrionada mesmo, Tem algum sintoma a gestação anembrionada? Como é que eu sei se vai ser anembrionada ou não? Não tem sintomas. A gente não consegue descobrir apenas pela mulher, eu senti isso que é diferente. Ou então, eu não enjoei, eu não tive sono. Muito pelo contrário, esses sintomas iniciais eles são causados pelo hormônio HCG e esse hormônio ele é produzido porque ele não tem a ver diretamente com o embrião, certo? Então você vai sentir os sintomas de gestação inicial como se tudo tivesse normal. Geralmente a gente descobre da pior forma possível, a gente faz um ultrassom e não tem embrião. Às vezes a gente até é muito pequeno, pode ser que semana que vem apareça o embrião, ele apenas é pequeno demais e não apareceu. Isso vale se você tiver menos do que 6 semanas de gestação, porque só é obrigatório aparecer o embrião após a 6ª semana, Então tem 5 semanas e 3 dias, não apareceu nada, ainda há esperanças, A gente vai medir novamente depois de uma semana. Quando passou de 6 semanas e não apareceu embrião, está fechado o diagnóstico de anembrionada. Ou então também se antes de 6 semanas a gente não viu vesícula vitelínica. Se não viu vesícula vitelínica, também não vai formar o embrião. Por isso é tão importante essa estrutura, a gente nem dá bola. Todo médico escreve ali vesícula vitelínica, a gente mede, olha para ela, tudo. E a mulher às vezes nem sabe por que ela é tão importante, mas a vesícula vitelínica sinaliza para a gente precocemente se tem embrião. Então, se não tem vesícula vitelínica, o embrião também não vai se formar e é uma gestação anembrionada. Isso a gente consegue ver antes das 6 semanas. Caso
Ao contrário, né, a gente vai dar o diagnóstico apenas depois da 6ª semana de gestação. E por que acontece, né, essa anembrionada? Na grande maioria dos casos, ou um defeito do espermatozoide, um defeito do próprio óvulo, em que ele fecunda, mas não consegue formar o embrião. O material genético não funciona, não dá certo, acontece ali um aborto inicial, super, ultra, mega precoce, tá? Nem divide aquelas células. Ou então a própria divisão das primeiras células ali do início do zigoto, né? Lembra lá da aula de biologia, quando junta ali, forma o zigoto, aí forma 2 células, 4 células, 8 células. Em algum momento nesse iniciozinho, acaba que há um erro de divisão celular e por algum motivo as células do embrião não conseguem desenvolver, por isso ela vai acabar sendo uma anembrionada. Isso significa que a gestação anembrionada pode acontecer em qualquer idade e em qualquer mulher. Infelizmente, a gente não tem como prever quem tem mais riscos de acontecer. E a gente também não tem como prevenir, porque a gente não sabe exatamente qual o motivo dela acontecer. O que a gente sabe é que a anembrionada é considerada uma das principais causas de aborto espontâneo de primeiro trimestre, né, que acontece ali no início da gestação. 20%, 1 a cada 5 é exatamente a anembrionada. Como a gente não tem como prevenir a gestação anembrionada, você sabe agora que não é culpa sua. Então o mais importante é a mulher não se sentir culpada, porque isso realmente é um acaso da natureza e infelizmente o ser humano faz parte da natureza, né? Então não te preocupe, a chance de repetir uma anembrionada é muito baixa, tá? E geralmente a gente só vai se preocupar quando a mulher tiver mais de 2 abortos. O primeiro aborto foi uma anembrionada, a gente considera que tá tudo tranquilo e que pode tentar novamente, não deve se repetir. A probabilidade de a próxima gestação ocorrer sem problemas e dar tudo certo é muito alta. Então vamos tentar manter a calma e se preparar para fazer o tratamento atual. Como é esse tratamento atual? A gente pode fazer uma conduta expectante, né, que é a conduta de quando a gente espera para ver o que o corpo vai fazer, se o corpo vai expelir sozinho. E isso pode ser uma coisa boa para algumas mulheres, é bom porque eu não preciso fazer procedimento nenhum, mas isso pode ser muito ruim para aquelas mulheres que estão psicologicamente abaladas, né? Pô, não tenho, perdi o neném e continuo aqui com o neném. Então o que a gente pode fazer? Caso a mulher não queira fazer a conduta expectante, né, esperar o corpo eliminar sozinho, a gente pode fazer a curetagem uterina, e eu tenho um vídeo em que eu explico tudo sobre a curetagem, riscos, benefícios e tudo mais. Ou então a gente faz a aspiração manual intrauterina, chamada de AMIL. Também eu expliquei nesse vídeo aqui, dá uma olhadinha lá que você vai entender. Eu particularmente prefiro a AMIL do que a curetagem, tá certo? Você pode fazer qualquer uma das duas, depende da oportunidade que tiver aí no hospital onde você vai ser atendida. Caso você tenha um aborto espontâneo e saia sozinho, né, conduta expectante, você vai poder engravidar novamente depois ali de 6 semanas. Quando voltar a menstruação, você vai poder já tentar novamente. Caso você precisou fazer a curetagem ou a aspiração, a gente recomenda que espere 3 ciclos, tá? Primeiro, menstruou depois do procedimento, espera mais 2 menstruações para dar tempo do útero se regenerar e você ter menos risco de ter um novo aborto, tá certo? E caso você dê azar de ter mais do que uma anembrionada na vida, o que é muito pouco provável, vale a pena fazer exame dos cromossomos do casal, tá? O cariótipo do pai e da mãe, porque pode ser aí que seja alguma malformação cromossômica, alguma alteração genética que está passando para o bebê. Mas isso é um caso para investigação de aborto de repetição, não é para se você teve um único aborto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você achou esse assunto importante, eu peço que você ajude a levar esse assunto para mais mulheres, clicando ali no botão joinha. Você me dá um like, esse vídeo se torna mais relevante para o YouTube e ele acaba levando para mais mulheres que podem estar passando por este problema. Também peço que compartilhe o vídeo com aquelas amigas que perderam o neném, que você sabe que foi uma anembrionada. E não te esquece de se inscrever aqui no canal, porque além dessa informação e de todos esses outros vídeos que eu mostrei aqui para você e que eu vou deixar o link na descrição, você vai ter acesso a inúmeros outros assuntos que são relevantes para a vida da mulher, tá bom? Até mais!